Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo dia de gravação da Trilha do Conhecimento, Projeto ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, né, construindo uma educação antirracista. Então, hoje nós temos aqui participação mega especial da professora Janice, da Silva Pacheco, né, ela é TEB, Técnica de Educação Básica, aqui na Escola Teodoro Bogin, aqui no município de Canoas, e ela é a professora adjunta, professora substituta na Unipampa, né, faz também aí mestrado para a área da ERER, com estudos voltados para o cinema negro. Nós temos também a professora Paula Schedler, né, que é professora de História e Ensino Religioso, e é orientadora educacional aqui no Colégio La Salle Canoas, tá? Então, elas vai fazer um relato de experiência do projeto Africanidades. Por fim, pessoal, eu vou aqui apresentar, vou divulgar aqui, disponibilizar para vocês dois materiais que eu construí e que vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem utilizar com os estudantes de vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, pessoal, quero só mostrar aqui, já para quebrar um pouco essa ideia, né, já que o assunto hoje é africanidades, a imagem que eu coloquei para vocês era essa daqui, né, acho que deve estar aí mostrando para vocês, né, a imagem aqui do card, né, para divulgação da formação de hoje, né. Hoje nós estamos aqui com professores de projeto de vida, na sua maioria, né, sei que agora havia uma aqui que é dos anos iniciais, educação infantil, né, mas predominante são os professores de projeto de vida dos anos finais. Mas eu coloquei essa imagem, pessoal, porque isso aqui é uma imagem da África, né, uma imagem da Tunísia. E até mesmo isso a gente precisa aí quebrar, né? Quais imagens a gente apresenta para os estudantes, né? Que África nós estamos apresentando, né? Para os estudantes, né? Porque é muito comum os estudantes, se eles leem um livro ou veem um filme onde se passa no deserto, eles acreditarem que a África inteira é um deserto. Se eles estão assistindo algo que se passa com uma savana, eles acreditarem que a África inteira é uma savana, né? Então, por isso, apresentar uma África mais urbana, uma África com belas paisagens, né, também é algo positivo para a gente repensar, né, e uma proposta também de atividade, né, um olhar positivo sobre a África, né, na Escola Tancreda, a gente fez isso em 2018, eu acho que era, onde eles tiveram que apresentar paisagens positivas, né, de cada país lá da África, né. Anúncio de viagem também é algo que eles adoram fazer, né? Então, a construção de um anúncio de viagem de um país africano também é algo bem interessante para fazer. Então, a sequência vai ser assim, pessoal. A gente vai começar com a professora Paula Schroeder e depois a professora Janice, e eu finalizo então a nossa live hoje. Então, eu já vou compartilhando a minha tela e já vou falando um pouquinho ali, né? Porque o projeto Africanidades aqui no colégio, ele tem mais ou menos esse viés, né, Rodrigo? De falar um pouquinho, de apresentar um pouquinho esse mundo africano, sem ter aquela cara o tempo inteiro, né, da África, da pobreza, né, da carência, da escravização como um todo, né? E sim tentar mostrar para os nossos estudantes aqui o quanto a África ela está impregnada no nosso dia a dia e a gente não percebe, na alimentação, hábitos, né, vestimentas, linguagens e etc. Esse é o objetivo. Então, eu vou começar um pouquinho aqui, vou seguindo a minha linha de raciocínio. O Rodrigo já me conhece um pouquinho, que trabalhou já comigo aqui no La Salle, sabe que eu gosto de falar. Então, se me passar um pouco, já combinei com o Rodrigo que ele vai me cortar aqui, tá, gente? Então, esse nosso projeto Africanidades, gente, ele começou em 2014, 2015, mais ou menos. Nós somos uma escola ali que tem 114 anos de existência, né, que está aqui cravada no centro de Canoas, e é uma escola que hoje a gente está com 1.847 alunos e cerca lá de 240 colaboradores, né, entre eles professores, funcionários, monitores, né, as tias da limpeza, todo mundo se enquadra aí nesse momento. Nesse momento, a gente está com o diretor Áureo, né? Quando o projeto começou, nós tínhamos a diretora Elisa, e o projeto continuou independente aí da direção que tivesse, porque o projeto depende muito dos professores e daqueles que estão se envolvidos, de fato, com o projeto. E como é que ele começa, né, gente? Então, o projeto, ele começou com nossas percepções como professora. Eu vim de rede pública, quando eu vim para o La Salle, 14 anos na prefeitura de Nova Santa Rita, né, bastante tempo, então eu vinha de uma rede pública onde pouco se falava da questão negra, né? E aí tu cai numa escola privada onde se fala menos ainda da questão negra.
E aí, naquela ocasião, né, eu, o professor de geografia da época, o professor Lucas e a professora de português, começamos a pensar assim, nessa necessidade que nós tínhamos de proporcionar para os nossos alunos esse momento de conscientização e de reflexão sobre a cultura afro-brasileira, né? Mas não de uma forma negativa, pejorativa, né? E sim de uma forma que eles percebessem o quanto a cultura africana está impregnada no nosso dia a dia, impregnada na nossa cultura e que a gente não se percebe. A gente adora dizer que é descendente de italiano, de português, de alemão e tal, né? Mas as raízes afros muitas vezes ficam esquecidas dentro desse contexto. E aí, os anos passaram, 2014, 2015 ali, em 2000, finalzinho de 2015, 2016, nós conhecemos o projeto Territórios Negros de Porto Alegre. E aí, a partir do projeto Territórios Negros, onde nós levamos os nossos estudantes para fazer uma vivência, para fazer todo momento lá, onde era ainda o Territórios Negros, ele era junto com a Carris, inclusive o ônibus que aparece ali era o ônibus da Carris, né? E aí, nos Territórios Negros, nós conhecíamos diferentes espaços de Porto Alegre, espaços de pertencimento negro, como o Areal da Baronesa, lá, que é um quilombo, o Museu de Porto Alegre, Joaquim José Pelizardo, que tem várias exposições, mas várias delas ligadas a esse movimento negro. Ele tem a parte de baixo toda da casa, é uma antiga senzala, onde tu tem que andar meio baixadinho, assim, porque era o jeito como se tinha, como se vivia naquele momento. Fomos também até o Largo da Forca, né, que ali é a Praça Brigadeiro Sampaio, onde tem o tambor, que tu olha, ele parece um tambor todo de concreto, mas quando tu toca nele, ele realmente soa, ele tem um som de tambor, que é bastante significativo. Fomos até o Bará do Mercado, né, que é bem no centro do mercado público, onde a gurizada ficou impressionada, assim, por diferentes momentos. Vocês notam que tem umas coisinhas brancas ali no meio, né? Aquilo ali são as balas que as pessoas que passam pelo lugar jogam essas oferendas ali, né? Jogam as balas, jogam as moedas. Então, isso é uma coisa, assim, que enriqueceu e que trouxe uma certa curiosidade aos nossos alunos. Como assim, né? 2000, né, 2014, 2015, 2016, as pessoas ainda têm esses hábitos, né? E aquilo ali começou a trazer para nós, dentro da escola, uma necessidade de falar sobre isso. E, claro, a curiosidade dos alunos mais ainda. E aí, naquele momento, começou a se perceber que lá em 2014, 2015, em toda a nossa escola, que na época deveria ter 1.400, 1.500 alunos, nós tínhamos 4 negros na escola toda, né? Era muito pouco. Nós tínhamos uma professora negra, né? E dentro daquilo, os próprios alunos começaram a questionar, né? Como é que a gente pode estudar? Como é que a gente pode ver isso? E entre nós tem tão poucas, né? Tão poucas pessoas negras, né? Afro-brasileiras. E aí a gente começou a pensar nos objetivos do projeto. O que a gente queria, né, com esse projeto, né? A gente queria construir realmente um espaço de estudo, um espaço de diálogo. Ouvi alguém ali, qualquer coisa eu paro. Um espaço de diálogo, de escuta, né? A gente queria ter um momento de reflexão sobre essa cultura, a importância da cultura, o valor histórico que ela tem no povo brasileiro. Nós queríamos também socializar, né? Algumas danças, algumas narrativas, poemas, obras artísticas. A gente queria trazer de tudo um pouco nesse momento. Refletir sobre alguns conceitos importantes, né? De raça, de etnia, de estereótipo, de racismo, né? Para poder trazer isso para as nossas falas do dia a dia. E, claro, né, resgatar e trazer essa valorização para a cultura negra para os nossos dias, mesmo que o nosso público, na sua maioria, seja um público branco, né, e que talvez não pensasse nisso, mas que pensa e que se preocupa, né, com esse público. O nosso público-alvo, né, inicialmente foram os anos finais, perdão. Ao longo do projeto, o projeto foi crescendo e até 2019 nós já estávamos lá no ensino médio, ali antes da pandemia maravilhosa, né, nós já estávamos com o ensino médio todo dentro desse projeto. E foi crescendo, porque o projeto, agora vocês vão ver ali toda a gestão do projeto, ele começa na sala de aula, nós começávamos o projeto em março de todos os anos, e em novembro nós tínhamos a culminância desse projeto. Ao longo do ano, ele atinge muito mais os alunos na sala de aula. Só que lá no final do ano, principalmente nos meses de outubro e novembro, ele acaba atingindo também os pais, a comunidade em geral, os professores de outras turmas, os alunos, os estudantes, os funcionários, porque a gente acaba montando aqui na escola uma grande exposição. Então, a gente expõe tudo aquilo que foi trabalhado ao longo do ano e também a gente faz um aulão, que a gente chama, onde esse aulão, os professores orientam, mas quem faz esse aulão é o aluno. Né? Quem dá esse aulão é o aluno a partir das pesquisas, a partir das coisas que eles elaboraram dentro do ano letivo.
E aí, a partir disso, a gente começa, né? Quando nós começamos o projeto, nós tínhamos ali, eu fazia mais a parte da fala, da linguagem, né, que eu já vou mostrar a questão do dicionário em história. Tínhamos a professora de português que pegava mais as narrativas, os textos, né, as mulheres, e tínhamos ali o professor de geografia que casava um pouquinho comigo ali a questão da linguagem, das falas, do pertencimento aos territórios. Conforme o projeto foi crescendo, todos os componentes curriculares da escola acabaram se envolvendo de alguma forma. Tá? Então, nós temos ali, por exemplo, né, as atividades, elas eram individuais ou coletivas, dependendo do que fosse a atividade, e começamos, por exemplo, com alguns projetos que deu super certo, como a Estamparia, que era um projeto que ia acontecer nos sextos e nos sétimos anos, que misturou a professora de matemática com os professores de artes, e onde eles começaram assim, geometria, cadê você? Onde eles começaram a trabalhar a partir da geometria, os desenhos e o quanto aquilo simbolizava para a cultura africana. Porque os tecidos, os desenhos africanos não é só um tecido, não é só um desenho, tem um significado para eles. E aí os professores começaram a trabalhar isso concomitantemente. A questão de genética, né? Os 8º anos construíram o DNA para poder entender um pouco esse DNA humano. Foram pesquisar a questão da melanina, por que a cor da pele, né, que é só uma questão de melanina. Então, tudo isso eles foram pesquisando e elaborando dentro de cada um dos níveis. Elaboraram cartazes sobre contos moçambicanos, então eles leram os contos moçambicanos, trabalharam esses contos em sala de aula com professores de português, de inglês, né, que eles misturaram ali. A partir desses contos, eles elaboraram cartazes, desses cartazes, né, em parceria com os professores de geografia da época, elaboraram aí os QR Codes, comparando o Brasil colônia com o Brasil contemporâneo. Então, nota que esse mapa, ele tá todo ilustrado, né, cheio de cartãozinho, cada envelopezinho que puxava tinha um QR Code, tu faz a leitura, e tu vê, né, que povo que colonizou ali, de onde vieram aquelas pessoas, né, vieram da África, mas de onde da África, né, a África é muito ampla, para te querer dizer, vieram da África. Então, tu vai ali, tu puxa, tu consegue ver qual é a cultura, de onde veio esse povo, como é que é, e faz uma comparação daquele Brasil colônia, que era lá atrás, e como que está agora esse território que foi povoado ali por esse povo, né, que trouxe tanta coisa aí para nós. Criação de poemas, de versos, de raps, principalmente em inglês. Aí aqui tinha uma mistura dos professores de português e inglês. Num dado momento, ainda quando tinha o espanhol, o professor de espanhol também se metia aqui, fazia algumas coisas. Os alunos elaboravam esses raps, apresentavam ele escrito na sala de aula para os professores, e aqueles estudantes que quisessem, né, poderiam interpretar os seus raps, as suas músicas, no dia do aulão. Né? E aí, normalmente era uma briga, porque eles queriam não só cantar, mas também fazer uma interpretação daqueles raps e dos sons e das músicas, dos versos e poemas que eles acabavam criando nesse movimento todo. Maquetes de engenhos em quilombos, né? 7º anos, conteúdo obrigatório, né, do 7º ano, meu parceiro que fugiu de mim aqui lá no 7º ano, quando a gente chegou nessa parte, né, Rodrigo? A questão ali das maquetes e quilombos, onde a gente trabalha com estudantes, é um conteúdo obrigatório de 7º ano, dentro da nossa matriz curricular. E os alunos tinham que entender, né, qual era a importância desses quilombos, qual era a importância desses engenhos ali dentro, né? E muita curiosidade veio, por exemplo, quando eles perceberam que dentro dos quilombos também tinham brancos, tinham os rejeitados pela sociedade que iam para dentro desses quilombos também, né? Então, para eles foi importante perceber isso, perceber as divisões que existiam dentro das senzalas, onde dormiam os homens, onde dormiam as mulheres, a importância de cada um dos setores dentro de um engenho, o quanto isso fortaleceu e, ao mesmo tempo, enfraqueceu alguns movimentos, né? A questão das fugas e do pertencimento que esses negros vão ter ao longo do tempo. O dicionário ilustrado, isso aqui nós fazíamos no 6º ano, né? Então, pegávamos palavras que nós usamos no nosso dia a dia dentro do português, né? Bugiganga, batuque, borocochô, capoeira, bunda. Quando eles descobrem que a palavra bunda vem da africana, eles ficam enlouquecidos. Todo mundo quer pegar a palavra bunda para poder fazer ali o bendito do dicionário, né? E aí nós fazemos um dicionário em folhas A3, onde eles têm que colocar a palavra, um desenho que simbolize, né, a palavra que eles pegaram, e eles têm que fazer as traduções, assim. A última vez que a gente fez, eles fizeram só em português e inglês, e os estudantes, se quisessem, poderiam fazer também em espanhol.
Então, eles dividiam essas partes ali para que pudessem, de fato, fazer esse dicionário que ficasse para todos os idiomas. Esse dicionário fica à disposição dos alunos, eles podem levar para casa, trazem, distribuem, passam nas salas de aula, porque cada aluno recebe uma palavra, né? Então, nós temos aqui, a última, tem, por exemplo, 130 estudantes, então são 130 palavras, cada um ganha uma palavra e tem que fazer esse dicionário gigante que fica exposto na nossa biblioteca, e depois ele passa na casa dos alunos e nas salas de aula e tal. Os nonos anos realizam trabalhos ali sobre os imigrantes africanos dos seus países de origem, né, trazendo a comida, a vestimenta, a cultura, o que desse povo está hoje enraizado na nossa cultura, no nosso dia a dia, né, onde que essas pessoas vieram parar dentro do território brasileiro, porque eles não vieram todos de um único território, né, eles vieram de territórios diferentes. Então, onde eles vieram, para onde eles estão, né, onde esses descendentes estão, onde essa cultura está impregnada hoje. E isso tudo vai fluindo para esse movimento. Outra aqui, Máscaras Africanas, professor de filosofia, artes e cultura religiosa, educação e ensino religioso. Então, os professores se reúnem, fazem essas máscaras, né, com gesso, com balão, cada professor usa uma técnica diferente ali, para poder fazer. Esses últimos aqui, a maioria desses aqui foram feitos com balão ali. Então, faz o balão, que é uma técnica super simples de fazer, vai colando papel, pedacinhos de jornal com cola tenaz, depois que tá bem durinho, tu vai ali e monta a máscara, e eles pesquisavam essa máscara, a origem delas, o significado das cores, dos traços, né, e isso tudo era trabalhado tanto nas aulas de filosofia, quanto de artes, quanto de ensino religioso. Isso tudo ao longo do ano, e essas fotos que vocês estão vendo aqui, já fazem parte da nossa exposição, que aí lá no final do ano a gente guarda todo esse material, e todo ele é exposto para os nossos estudantes ali no final do ano, que é essa mostra cultural aqui que vocês veem, onde nessa mostra cultural nós trazemos tudo que foi elaborado ao longo do ano, os dicionários, as maquetes, os mapas, os cartazes, as camisetas da estamparia, tudo que foi elaborado ao longo do ano, a gente vai armazenando ao longo do tempo e vai marcando. Teve alguns anos aqui, eu não coloquei fotos aqui desse, mas nós fizemos um livro de receitas de cultura, da cultura africana, e aí a gente tinha esse livro físico e tinha o livro virtual em PDF. Então, esse livro em PDF os alunos distribuíam entre eles. Então, eles foram coletando, pesquisando receitas que a gente tem no nosso dia a dia e que se originam da cultura africana, né? E aí eles vão entendendo o que é isso, onde é que veio, como é que é, as misturas, as diferenças, né, as combinações que vão sendo feitas ao longo dos tempos, que originam a nossa culinária também dentro desse conteúdo. E, por fim, normalmente a gente encerra lá, pertinho, ou no 20 de novembro, pertinho ali do 20 de novembro, a gente encerra com o nosso aulão, onde aqueles trabalhos são apresentados pelos alunos. Então, nesse momento aqui, normalmente, os alunos apresentam as músicas, as danças, apresentam, por exemplo, cientistas negros, né, que sempre tem ali muito forte isso, porque a gente quer mostrar que o negro tem um local de pertencimento, né, então eles trazem cientistas negros, políticos negros, né, e que são referências, não só para nós no Brasil, como âmbito mundial também, e tudo isso são os alunos. Aqui aparecem nós, profs, assim, nas fotos, porque são momentos de mediação, mas a gente sempre vai chamando os alunos e eles fazem esse movimento, essa conversa. E isso para eles é muito importante, porque eles conseguem também perder as vergonhas, né, de se apresentar, de falar em público, e ao mesmo tempo eles estão apresentando algo que para eles tem um valor imensurável, né. Eu acho que aqui foi as minhas imagens. O que eu queria, assim, trazer com tudo isso, né, gente? Eu tenho mais um pouquinho ali pela frente, mas o importante é a gente ver, assim, ó, quando a gente começa a pensar em cultura africana, a gente tem a ideia de que é só o professor de história que tem que falar disso, ou só o professor de geografia. E, na verdade, qualquer professor, qualquer um de nós pode fazer isso, pode falar sobre isso, né? E aí o Rodrigo, ali falando da questão de projeto de vida, né, que aqui na escola eu também trabalhei com projeto de vida durante um bom período, falar disso também é falar de projeto de vida, né? Também é. Porque os nossos estudantes, independente da cor de pele que eles têm que entender que o Brasil é um povo miscigenado, que o Brasil é um povo misturado, que a gente tem que levar isso para eles o tempo inteiro, né? Eu costumo muito dizer para os nossos alunos que a gente tem lá, vocês dizem, eu tenho um olhinho puxado, né? Eu tenho esse olho meio puxado, assim, e muita gente fala, tu é o quê? Tu é NC, é Sansei? Eu digo, não sei,
porque, na verdade, a gente é uma mistura de indígena também carregado dentro do nosso DNA. E a gente tem que aprender isso, tem que levar isso para os nossos alunos todos os dias, né? E a tentativa do projeto Africanidades é verdadeiramente essa, mostrar que a cultura africana está impregnada dos nossos dias a dias e que eles têm que perceber isso. Para fazer um projeto desse tamanho, né, que vem de março a novembro, a gente precisa, né, do efetivo que os professores se agreguem, é a primeira coisa que a gente precisa, porque se os professores não se mobilizarem, não quiserem aderir, a gente não vai conseguir, a gente precisa que haja essa adesão, essa vontade do grupo de professores. Recursos materiais, né, a gente precisa ali do básico, sala de aula, um espaço para apresentação, um pátio da escola, um hall de entrada, né? Nós temos espaços maiores aqui, mas qualquer ambiente, gente, eu vim de escola pública, a gente consegue fazer isso em qualquer espaço menor, é possível fazer essas exposições. Recursos financeiros, nós gastamos ali cerca de R$2.000 ao longo do ano inteiro, porque nós fizemos a montagem ali, nós alugamos biombos para fazer aluguel, para fazer a divisória, porque nós temos 4 recreios ao longo da tarde aqui na escola, né, o Rodrigo deve lembrar dessa loucura aí, 3 recreios de manhã, então, para isolar um pouco os espaços, para que os alunos para que não estragassem o material mesmo, porque ela é uma exposição que fica a semana inteira, nós alugamos alguns materiais de exposição para separar, mas foi mais uma segurança para que os trabalhos não fossem estragados mesmo, de qualquer outra coisa. E na época, enquanto tinha o projeto Territórios Negros lá, nós gastávamos também com a locação do ônibus até Porto Alegre, porque o Territórios Negros mesmo não tinha custo nenhum, o custo que nós tínhamos era de levar os estudantes até Porto Alegre. Com a troca de governança que existiu na Prefeitura de Porto Alegre, uns anos atrás, o projeto se terminou e agora estão tentando trazer o projeto à tona de volta, né? Inclusive, nós estamos tentando imobilizar alguma coisa para o próximo ano, para tentar voltar a fazer parte dos Territórios Negros, que eu super indico, é um projeto fantástico aí de Porto Alegre. A avaliação do projeto, né, gente? Com certeza queremos que ele continue, né? Esses 2 últimos anos de pandemia louca que vivemos, o projeto murchou, né? Os professores continuam fazendo as atividades, mas ele não existe mais como um projeto amplo de culminância. Então, eu, professora Paula, continuo fazendo as minhas atividades, professor de geografia, português, todo mundo continua fazendo, porque a gente continua fazendo o projeto, continuamos fazendo as atividades, mas ele não existe mais como um projeto como um todo. A gente não finaliza mais ele no final do ano com aquela culminância de uma apresentação, de uma exposição, de um aulão. Nesse momento ainda não. Mas as atividades estão acontecendo, os professores continuam fazendo. O nosso planejamento é que para o ano que vem, se tudo quiser, né, se Deus quiser, a gente consiga retornar com esse projeto, que com certeza é riquíssimo aí para nós. Objetivos alcançados, né, conseguimos, de fato, um ambiente de diálogo. Mas só para encerrar, porque eu já estou vendo ali que já são 14h37, né? Eu vou trazer um relato de um dos nossos estudantes, assim, que para mim é muito forte, né? Que é o do Guilherme, que é um estudante negro, já se formou aqui na nossa escola, né? Um tempinho atrás. E o Guilherme, ele diz assim, eu sou negro e sinto que com esse projeto é importante para a sociedade, para os negros entenderem, não terem vergonha de quem são, e sim orgulho de sua cor, de seu cabelo, e para os outros que não são negros terem respeito. É preciso tocar no tema racismo com naturalidade, pois ele está no dia a dia de muitos negros, inclusive no meu. Precisamos parar com essa desculpa de que é tabu. Não é um tabu. A verdadeira importância do projeto é mostrar a diversidade da cultura africana, levar a informação e ensinar que o racismo não é certo. E talvez em um futuro distante nós teremos resolvido de fato essa questão. Então, assim, ó, para vocês terem uma ideia, o Guilherme, quando ele era criança, ele estudava numa escola privada em Porto Alegre, e ele achava que ele era negro porque o sabonete que ele usava deixava a pele dele negra. Né? Era esse entendimento que ele tinha. E ele foi crescendo, e a mãe e o pai foram trabalhando essa questão de pertencimento nele, e ele saiu daqui uma liderança desse movimento. Né? Nós tínhamos outro estudante aqui na escola, que ele não gostava de dizer que ele era negro, ele dizia que ele era... agora vamos me lembrar. Ele me dizia que ele era uma outra coisa, ele não dizia que ele era negro africano, ele dizia moreno. Que ele era moreno, ele tinha uma coisa assim, ele não era negro. E ele é um menino assim, que se formou aqui conosco ano passado, tendo um pertencimento forte de ser negro, né? Aquela coisa assim de, eu sou negro, e ele se identifica agora. Então, ele é um projeto que aos pouquinhos ele foi crescendo,
E ele se tornou um projeto referência, né? Onde eu levei esse projeto para outros lugares, inclusive para apresentar esse projeto. Porque ele foi indo aos pouquinhos, um professor ou outro aderindo. E, gente, assim, ó, de verdade, ele é um projeto que depende do professor. O professor tem que querer fazer esse projeto. Não adianta a equipe diretiva querer o projeto, a supervisão, a orientação querer o projeto. O professor tem que querer. O professor tem que querer tocar adiante esse projeto, porque senão ele não vai funcionar, né? E aí eu encerro a minha parte ali, depois qualquer coisa tiver pergunta, dizendo assim, né, ninguém nasce odiando outra pessoa por conta da sua pele, a sua origem ou a sua religião. As pessoas podem aprender a odiar, e se podem aprender a odiar, pode-se ensiná-las a aprender a amar também, né? O amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o contrário. E é isso que a gente tenta pregar aqui na escola para os nossos alunos, com essa fala do Nelson Mandela aí, que é riquíssima, né? Assim como a gente pode ensinar a odiar, a gente também pode ensinar a amar com muito mais facilidade. Tá? Gente, essa era a minha pequena contribuição, né, meu pequeno relato do que aconteceu e do que acontece aqui na nossa escola, e eu fico à disposição aí de vocês, tá? Rodrigo? Obrigado, Paula. Eu acho que o Obrigada, mais gente. importante, assim, eu já tinha citado esse projeto em informações aqui da área das humanas, porque, assim, a gente está na rede pública, que deveria ser um ensino laico, né? E é muito complicado, Paulo. Muito, muito, muito complicado. E é aquilo que tu falou agora. Esse projeto depende dos professores. E quem barra, muitas vezes, não são as famílias, não são os estudantes, são os professores. Então, assim, na rede municipal, eu já vi professor se levantando e saindo de formação, que era apresentando livros infantis para a hora do conto ali, com personagens negros, e a pessoa falando, pela minha religião não posso ver isso, sabe? Então a situação é bem complicada. E eu sempre citei esse projeto de vocês, porque é uma escola privada, é uma escola confessional. Tu acabou de dizer que tinham 4 estudantes entre 1.000 e pouco, né, que eram negros, e vocês fizeram esse projeto para atingir 4 estudantes, atingir a todos, mas, assim, a questão de pertencimento, de fazer parte do processo educativo desses 4 estudantes, para eles não ficarem à margem. E nós, aqui na rede pública, nós temos muito mais do que 4 estudantes. Mas mesmo assim, tem professores que falam, é a minoria, então a gente não precisa fazer, né? Então a gente vai fazer, porque nós, antes de sermos professores, nós somos servidores públicos, estamos aqui para todos, né? A gente vai atender a todos, né? Nós somos servidores públicos, e também porque nós não vamos ter escolas ilegais, e isso está na lei. E nós não vamos admitir nenhuma escola ilegal em Canoas, né? Então, muito obrigado pela tua fala, e uma fala que não é pequena não, tá? Professora Janice, agora deixo contigo, Janice. Obrigado, Paula. Tarefa difícil já de falar depois da Paula, né? Até aproveitando a fala da Paula, dizer que eu sou uma das formadoras do Territórios Negros, então se vocês quiserem o trajeto todo, eu também faço com os alunos, então sei todo o percurso, então também me disponho aí a auxiliar vocês no que precisarem. Tá? Total interesse, Janice, já vou pegar contato depois com o Rodrigo, a gente já faz meio de campo. Então, tá. Rodrigo, tu consegue projetar para mim aquele que eu te mandei? Sim, sim. Pessoal, eu tô só para me desculpar, sei que eu tô na escola e a escola é do lado da base, então se vocês ouvirem algum barulho de algum caça passando, é porque neste exato momento é o horário de treinamento deles. Então tá, gente, falar um pouquinho sobre o cinema negro, que é um dos meus, eu digo que é o meu tema favorito da vida, porque é onde eu mais me dedico a estudar, não só pelo mestrado, mas também pela minha atuação em sala de aula, e trazer um pouquinho para vocês o que é essa perspectiva de cinema negro que a gente pode utilizar em sala de aula com os alunos. Pode passar, Rodrigo, por favor. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, aqui são duas fotos de 2 filmes. Um é o filme Cores e Botas, onde a gente tem ali uma protagonista negra, que é uma criança, e temos ali uma diretora negra, que é a Juliana Valente. E aí no segundo a gente tem ali o teaser do filme Amistad, e o diretor desse filme, que é o Steven Spielberg, que é um diretor branco. E por que eu começo falando sobre o cinema negro com essas imagens? Porque aqui a gente tem bem claro um cerne do cinema negro. O que é o cinema negro? Aqui a gente tem um filme que é elaborado por um diretor negro, onde ele vai trazer
vai primar por trazer uma nova perspectiva sobre a representatividade negra, e no outro, que é aquele estilo mais hollywoodiano, onde a gente tem um diretor branco, onde ele vai trazer aquele estereótipo que a gente já vê ao longo dos anos, que é aquele negro escravizado, é aquele negro que sofre muito, é aquele negro muitas vezes marginalizado, e é justamente isso que o cinema negro vai se contrapor. O cinema negro ele vai justamente dizer que não, a gente não quer mais esse tipo de representatividade nas câmeras, nas telas. A gente quer uma nova representatividade do negro, não só em frente das telas, mas como também atrás, em foco de direção. E aí por isso que eu trago a ficha técnica dos dois filmes, porque num a gente tem uma ficha técnica com um diretor negro, com um roteiro negro, direção negra, pessoas negras fazendo filmes para a sua população negra, e no outro a gente tem uma pessoa branca fazendo um filme com o mesmo estereótipo que a gente já está tão acostumado a ver no nosso dia a dia. Pode passar, Rodrigo. E aí, então, o que a gente vai ter como característica desse cinema negro, né? Vai ser um filme, então, dirigido, ou seja, ele é realizado por pessoas negras, o protagonista é negro, a temática do filme relacionada à cultura negra brasileira, coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente não vai aceitar mais, então, ali aquele personagem estereotipado, o negro favelado, o negro revoltado, a negra mulata com o corpo hipersensualizado. Esses estereótipos, dentro dos filmes dessa perspectiva de cinema negro, eles já não são aceitos. Então, esse roteiro desse filme, ele vai sempre privilegiar o negro comum, o negro do dia a dia. E aí, por isso que se é uma pessoa do nosso cotidiano, do dia a dia, super-herói, bandido, eles são evitados porque não fazem parte do nosso dia a dia, né? Eles fazem parte do imaginário, mas não da nossa rotina. Vou passar, Rodrigo. E aí, então, o cinema negro ele vai assumir uma nova perspectiva. Essa perspectiva, então, ela vai ser muito direcionada para a parte estética e política que vai estar presente nesses filmes. Porque ele, então, vai trazer uma nova forma de presença, né, do negro na sociedade, que vai romper com esse tradicional, com o banalizado, que é o escravo, o bandido, ou que algumas pessoas também insistem em falar como negro de alma branca, que eu gostaria muito de entender um pouco mais esse conceito a fundo, porque eu não consigo conceber um negro de alma branca. Eu consigo conceber um negro que não tem um conhecimento adequado sobre a sua origem, sobre o seu pertencimento. Então, acho que isso é uma coisa que também a gente tem que também abordar um pouco mais, estudar um pouco mais. Mas o cinema, nesse sentido, ele vai assumir, então, ele vai ser um artefato não só cultural, mas também social, porque ele vai reproduzir as questões do nosso dia a dia, que são considerados tanto aspectos de uma contestação, como a gente tem ali no Amistad, quando a gente tem ali as negociações sociais. O cinema também ele vai reproduzir tudo isso nas telas. Pode passar, Rodrigo. E aí o cinema ele vai entrar, então, como um instrumento de articulação. Ele vai articular as várias disciplinas, história, geografia, matemática, que faz parte, então, ali da interdisciplinaridade. A gente vai ter a representatividade enquanto posicionamento negro, a questão da identidade e também uma reeducação das relações entre brancos, negros e indígenas. Porque a gente também, enquanto professor, a gente também precisa também se reeducar, né, estudar também para poder falar sobre esses assuntos em sala de aula. Porque a gente percebe também que às vezes não é que o colega não queira falar sobre determinado tema ou determinado assunto. Às vezes ele não se sente seguro, ele não se sente apropriado para falar daquilo. Então é importante a gente também ter esses momentos de articulação com os pares, os momentos de formação, como a gente está tendo agora, para que a gente possa se apropriar desse conhecimento, para que a gente também se sinta seguro para depois replicar em sala de aula e trazer para os nossos alunos também. Pode passar, Rodrigo. E aqui, então, eu trago algumas sugestões de atividades que eu já realizei com os meus alunos e que eu acho também interessante a gente também trabalhar. Por exemplo, quando eu trabalho com os filmes que primam exatamente pela representatividade, como, por exemplo, o filme Cores e Botas, que eu coloco também o link no material que eu deixei para o Rodrigo, que vocês podem ter acesso. Ele é um filme que traz muito isso, a questão de pertencimento negro. E aí, nesse filme, uma das questões que a gente pode trabalhar com eles é a sensação de relacionamento, de identificar e se reconhecer enquanto negro.
E aí uma das atividades que eu proponho, depois que a gente assiste o filme com os alunos, é eles sentarem um de frente para o outro, ou então a gente coloca um espelho na frente do aluno e ele faz o seu autorretrato. E aí a gente usa alguns artefatos, como giz de cera com tons de pele, lápis de cor. Mas se na escola não tiver esses materiais, a gente pode também fazer os tons de pele com a tinta guache, que a maioria das escolas tem, os alunos têm acesso. E ali também no material de apoio eu também coloco ali como que a gente pode elaborar essa tinta guache com os alunos, até eles chegarem no tom de pele de cada aluno. E é muito interessante que daí nessa atividade do autorretrato, eu coloquei em cartelas de 3x4, né, que era justamente para eles fazerem como se fosse uma fotografia de cada aluno. E aí depois eu coloquei um do lado do outro e a gente fez um painel na escola, onde eles tinham que se olhar e se reconhecer. E é muito interessante que daí quando eles vão produzir ali a sua tinta com o seu tom de pele, muitas vezes eles questionam, né, mas não tá exatamente igual, não é essa a minha cor de pele. E eu me lembro que uma das vezes um aluno branco estava fazendo a tinta, né, o tom de pele, da cor do outro colega negro. E aí o colega negro falou para ele, não, mas essa aí não é o meu tom de pele, tá muito escuro. E aí o aluno branco disse, não, esse é o teu tom de pele, tu é negro. Então é interessante a gente observar nessas relações que eles vão fazendo, que eles vão construindo, porque ali o que ficou claro? Que o aluno branco reconhecia o outro como negro, mas o negro não se via como negro. E aí isso é uma construção que eles vão fazendo de se auto-reconhecer como negros. É muito interessante a gente conseguir observar e ir identificando essas relações que eles vão fazendo. E ao final do projeto, quando ele realmente se reconhece como negro, é muito interessante ver as produções deles. Pode passar um pouquinho, Rodrigo. Aqui também eu acabo trazendo alguns materiais que a gente pode utilizar. Tem, então, essas tintas guaches que já estão à venda no mercado, só que convenhamos que é um preço um pouco elevado, não é tão acessível assim para as escolas adquirirem, por isso que lá no material de apoio eu coloco lá o link de como que os professores podem produzir com uma tinta muito mais barata e muito mais em conta para os alunos, mas são materiais que, se a escola tiver disponibilidade de adquirir, é interessante, acho que deixa a aula mais atrativa para os alunos, mas se não tiver, é possível também a gente fazer com outros recursos mais baratos e mais em conta. Passar, Rodrigo. Ali, então, eu deixo o link, né, de como que vocês podem produzir esses materiais. Eu deixei também com o Rodrigo um outro documento onde tem lá uma lista de filmes e documentários que os alunos podem acessar com os alunos, desde a educação de jovens e adultos, ensino fundamental, até ensino médio e pré-escola, com sugestões de filmes e atividades que podem ser realizadas com os alunos. Eu não quis colocar aqui na apresentação, porque eu acho que ficaria muito maçante, mas é um material que está lá disponível, eu vou deixar para vocês. Os filmes são filmes que estão livre acesso, não precisa se preocupar com direitos de reprodução, porque são filmes livres. As atividades também. E eu acho que é interessante a gente começar a pensar, então, em trabalhar com o cinema em sala de aula, não só numa perspectiva de simplesmente colocar um filme ali ou um desenho qualquer para cobrir um período que, de repente, algum professor não pôde comparecer, ou fazer simplesmente uma atividade de entretenimento, né? O cinema, ele tem muito mais possibilidades, né, para a gente trabalhar, e pensando nessa perspectiva de cinema negro, de valorizar a representatividade negra, eu acho que o cinema negro ele tem muito a agregar, e pensando numa formação de professores, então, acho que é algo muito mais enriquecedor. Então, eu acho que aquela lista que eu deixo ali para vocês, que o Rodrigo pode disponibilizar depois, ela é muito rica porque ela traz justamente, ela facilita, porque vocês não precisam pensar, mas será que esse filme é adequado para tal faixa etária? Se é que é o mais indicado, ali já está especificando e dizendo por que cada faixa etária pode ser utilizada. E trazer para vocês que é possível se a gente trabalhar com cinema sobre um outro viés, sobre uma outra perspectiva. E acho que isso é importante ficar bem claro, assim, que é possível. E quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão e quiser a colaboração, me ponho à disposição para auxiliar vocês nesse processo, porque, como eu disse, para mim o cinema é um tema caro porque óbvio que eu gosto, mas eu acho que quando a gente pensa também em cinema, ele não é algo totalmente acessível. Se a gente for ver hoje quanto é que custa, quando eu digo que o cinema é muito caro, para mim, porque eu digo que o cinema também não é acessível nem para nós, professores, muitas vezes, né? O ingresso do cinema a gente sabe que está bem caro, a não ser que tu vai algum dia que tem alguma promoção específica. Então, se para nós já é caro, que dirá para o aluno, muitas vezes é algo muito inacessível.
E a escola, muitas vezes, é o único lugar onde o aluno vai ter o primeiro contato ali com o cinema, com uma orquestra, com uma apresentação de teatro. Então, por isso que a gente tem que valorizar esses momentos e fazer com que eles sejam um momento também atrativo para o aluno, né? Tanto para a aprendizagem, mas como também como algo cultural. Então, acho que é nesse sentido que eu gosto muito de trabalhar com o cinema negro, de trazer essas perspectivas, mas também abordar essa parte social e cultural que a escola faz muito e que o cinema negro contribui nesse sentido. Acho que é isso, gente. Se não tiver alguma dúvida. Aqui também tem uma sugestão, né, de calendário antirracista que pode ser realizado com os alunos, né, ao longo do ano. Então, normalmente a sala de aula tem ali no cantinho algum calendário com as datas, né, com essas informações. E por que não os alunos não produzir esse calendário, né? A gente pode trabalhar com os alunos mês a mês, qual personagem, qual fato histórico que ocorreu naquele mês que tem a relação, e aí produzir com eles esse calendário. Um calendário, em vez de a gente ter aquele calendário sem graça na sala de aula, vamos produzir um calendário antirracista com os alunos, né, que fica muito mais atrativo, eles gostam bastante desse tipo de produção. Então, essa é uma atividade que tem o objetivo, como eu costumo dizer, de alfabetizar os estudantes, né, sobre alguns marcos da resistência negra. Ele fortalece e vai também fazendo com que eles tenham um conhecimento de identidade e também da trajetória dos nossos antepassados, que muitas vezes nos foi negado esse conhecimento. Então, a gente tem a oportunidade de trazer isso para os alunos e construir com eles, além de ficar algo que é muito mais atrativo para eles na sala de aula, né? É um calendário que realmente tem a ver com o contexto deles. Acho que é importante trazer algumas dicas de atividades. Pode passar, Rodrigo. Aqui, então, é o material de apoio, tá? Que vai ficar disponível para vocês. Ali tem informações, então, de filmes, curtas, são links também que estão em plataformas, então pode ser que em algum momento esses links sejam indisponibilizados, porque são plataformas gratuitas, então a gente sabe que às vezes tem algumas alterações, mas além disso também tem materiais, textos, que ajudam também a gente poder fazer o debate em sala de aulas com os alunos e também sugestões de leituras para que a gente possa se apropriar melhor desse conteúdo antes de trabalhar com os alunos em sala de aula. Obrigada, gente. À disposição aí para vocês. Já sabem que se precisar de guia para territórios negros, estamos à disposição. Isso, ótimo, Janice. Eu tinha 2 ideias de saídas para fazer, né, com os professores, né, que trabalham aqui com formação de professores. Na parte de história seria para territórios negros e a parte de geografia para fazer na Guajuviras, né. Mas aí tudo vai ter que ficar para o ano que vem, né. Então já sabemos aí, né, o que a gente pode formar juntos. O Lázaro está aqui do lado, que sabe se a gente consegue fazer uma formação com professores das 2 redes, né. A gente vai conversando, né. Uma das coisas que é legal de fazer com os territórios é eles identificar na comunidade quais são os marcos negros na comunidade. Aqui na FEMUCTEC teve uma escola municipal que estava criando, não lembro se era o ABET, não lembro qual era a escola, que eles resolveram fazer uma pesquisa, um grupo de estudantes, para criar o Territórios Negros de Canoas, né? Então, teve isso de um grupo de estudantes, eu não me lembro qual é a escola municipal que estava fazendo essa pesquisa, né? Então, a gente vai evoluindo, né? A gente vai aí, então, dando essas sementinhas, né? Então, assim, a fala da Janice, ela vem num contínuo, né? Ela começou lá na primeira gravação e hoje aqui deu continuidade, né? Mas ali, algo que a professora Paula e a professora Janice, as duas falaram, que é sobre aquele estudante negro passar a se enxergar negro. Aqui no grupo da ERER, né, dos professores que fazem parte do GT da ERER, alguns falaram, eu só me enxerguei negra quando eu fui para a universidade. Né? Por que acontece? Quando a gente está com uma mídia, filmes, novelas, programas onde o negro está sempre inferiorizado, esse estudante não se enxerga de forma inferior. Então, ele nunca vai se enxergar igual aquilo ali. Então, quando a gente diz isso, que o negro não se enxerga como negro, é porque ele não se enxerga como aquele negro que o filme, a novela, está ali apresentando, né? Então, essa questão, assim, quando ele começa lá numa sala de aula com um professor que consegue empoderá-lo, daí ele se enxerga como um negro diferente e tem aquele orgulho ali que a professora Paula e a Janice falaram, de se enxergar como negro. Então, eu vou colocar esses links lá no Drive, tá? Eu estou compartilhando no grupo das humanas, assim, ensino religioso, criatividade, história e geografia. Se alguém quiser também, daí pode mandar ali para o rodrigo.fagundes, né? @canoasedu.rs.gov.br, ali o institucional mesmo, né?
rodrigo.fagundes, que daí eu vou enviando. Mas agora, esses materiais de hoje eu ainda vou colocar, e vou colocar os das próximas gravações. São 4 gravações, né? 2 relacionadas à questão afro-brasileira, uma indígena e uma quilombola. Esses materiais eu vou colocar e vou ir disponibilizando. Falando em materiais, pessoal, para nós finalizarmos aqui, eu vou mostrar rapidamente, não vou citar cada um, eu só vou mostrar. São 2 materiais que eu construí, já trabalhei em sala de aula e o resultado foi bem positivo, e eu vou colocar lá também. Um material é a aula inicial que eu dou sobre a África, que é a África que não enxergamos. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eles vão ter que dizer qual imagem representa um país desenvolvido e qual imagem apresenta um país africano. Daí eu só mostro a imagem A ou a imagem B. Às vezes eu coloco assim, imagem 1, imagem 2, imagem A e imagem B. Eles ficam, essa aqui é da África. Depois aqui, essa aqui é da África. Essa aqui é da África. Eles vão mostrando. Só que depois disso, pessoal, eu acabo mostrando para eles quais são os lugares. Essa imagem 2 aqui é na divisa entre o Malau e a Tanzânia e Moçambique. E essa aqui é em Paris, tá? Mas parece que já fizeram uma higienização urbana aqui, já tiraram isso aqui e levaram para outro lugar. Tá? Aqui, nessa primeira imagem, ó, Luanda, na Angola, aqui a Espanha. Então, eu vou mostrando que não, gente. Aqueles lugares que eles achavam que seria a África são locais, ó, como aqui, por exemplo, nós temos Los Angeles, com moradores de rua, né? Então, essa aqui é o primeiro material, é a primeira imagem. Eu já deixo a pessoa falar aí, que eu acho que alguém levantou a mão. Se vão mostrar, daí eu já deixo falar, tá? E o outro material, pessoal, que eu também vou disponibilizar lá, é 10 ideias erradas sobre a África. Daí vem que a África é um país, isso aqui gera bastante discussão, tá? Que a África inteira é um deserto, que eles vivem em cabanas, que tem comidas estranhas, né? Daí eu falo, pessoal, se uma pessoa vem de fora e vai para o Nordeste e vê lá, por exemplo, buchada de bode, ela não sai falando que todo o Brasil come buchada de bode, né? Ou então, assim, que olhar vocês falam, o que vocês falam, né, da África quando vocês acabam descobrindo alguma informação. Essa aqui dos animais selvagens, às vezes eu mostro um trecho daquele episódio, tem no YouTube, o episódio banido dos Simpsons, que é o Simpsons no Brasil, onde eles retratam o Brasil bem estereotipado, né, e eu mostro e eles ficam assim, com uma certa raiva, né, de como que alguém fala isso do Brasil. Eu disse, mas a gente faz o mesmo sobre o continente africano, né. Tá? Diz que a África não tem computadores, internet, celular, energia elétrica, né? Que a África tem um idioma africano que todos eles falam, até porque eles têm a ideia de que a África é um país, né, não um continente, né? Que na África todo mundo é negro. Então, são algumas ideias aí erradas que eles acabam passando, tá? Eu vou só mostrar aqui vou mostrar aqui, pessoal, tá? O link, mas eu agradeço muito, muito, muito a participação aqui da professora Paula, né, que fez esse belo relato aí de experiência. Esse projeto, pessoal, já foi premiadíssimo, esse projeto da Africanidades, né? E agradeço muito a participação da professora Janice, né, que participou de 2 gravações, né, fazendo essa partilha de conhecimento, né? E quando eu colocar lá o link, pessoal, acesse os materiais dela, faz parte da pesquisa dela, o acesso a esses materiais também, né? E vamos então seguir aí para as últimas 2 gravações, e semana que vem eu disponibilizarei todas as gravações, então lá aqui nos grupos de WhatsApp, para as previsões também, tá? Tchau, 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 pessoal. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada. Fico à disposição aí para qualquer coisa. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente, Boa obrigada. tarde. Boa semana para vocês e o restinho. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Rosane.